A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Me chamo Herberson e nessa aula eu vou ministrar a lição número 2, que tem como título A Sutileza da Banalização da Graça. Nós estamos estudando a revista CPAD, esta revista aqui do terceiro trimestre do ano 2022, e nesta lição especificamente vamos falar aqui de um dos ataques que a igreja sofre. A revista fala como um todo, os ataques contra a Igreja de Cristo, e na lição número 2 vamos falar da graça de Deus e vamos entender como que a graça de Deus tem sido banalizada. É claro que antes de falarmos da banalização da graça de Deus, nós temos que explicar o que é a graça de Deus, como que essa graça nos alcançou. Então aqui eu vejo uma grande oportunidade de ministrar uma aula sobre salvação, soteriologia, uma doutrina muito importante que nós temos que estudar. Nos 4 Cs da educação cristã, que eu falo do conhecimento bíblico, conhecimento das doutrinas, conhecimento do assunto, conhecimento de didática, que é o curso que a gente tem aí para professores de EBD. Se você não assistiu ainda este curso, está disponível gratuitamente no site ebdemfoco.com. Lá você vai encontrar no menu treinamento para professores de EBD, você vai ver que eu falo desses 4 conhecimentos. Então, no conhecimento sobre doutrina, eu falo sobre soteriologia, ou seja, a doutrina da salvação. E quando a gente fala de salvação, a gente fala da graça de Deus. Então aqui é uma grande oportunidade de nós entendermos como que a salvação opera na nossa vida. Você que é professor da EBD vai ministrar essa lição, já estudou, provavelmente você já leu a revista, já assistiu algum outro vídeo. Nós temos um conteúdo completo da lição, então a gente tem aí o conteúdo em vídeo usando o slide, nós temos PDF, nós temos áudio, conteúdo completo para você. Então você que já deu essa estudada, eu convido você a assistir esta aula até o final. Então nesta aula aqui eu vou destacar alguns pontos e apresentar alguns materiais para você se aprofundar nesse assunto. Bem, vamos lá. O nosso textuário se encontra em Efésios 2:8, que diz assim: porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a gente tem aqui uma passagem que o seu contexto maior se encontra na leitura bíblica em classe. Eu recomendo você fazer a leitura completa aqui para que possa entender realmente o que significa esse texto, porque pela graça sois salvos. Então esse texto ele é assim de suma importância para a essência do cristianismo, a essência de tudo isso que acontece na nossa vida. É a graça de Deus. Vamos para o tópico 1. Então eu vou destacar alguns pontos e vou fazer uma explicação mais profunda desses pontos, usando aqui um outro material. Bem, no caso do tópico 1.1, diz assim: a graça é divina. E no tópico 1.2 fala: a graça é imerecida. Aqui eu vejo uma certa redundância do escritor. É claro, pode ser proposital. Mas é porque, assim, a palavra graça, por definição, significa favor imerecido. Ou seja, alguém não merece, mesmo assim ela alcança o favor. Então a pessoa, ela pratica algo de errado, ela faz algo ruim e mesmo assim ela alcança algo bom, alcança um favor. Então ela não merece nada, mas ela é abençoada. A gente tem aqui a essência do cristianismo, por quê? Porque nós pecamos contra Deus, nós erramos, nós falhamos e, mesmo assim, Deus resolveu nos salvar. Deus tomou a iniciativa de nos salvar. No tópico 2.1 fala da necessidade da graça. Aqui a gente vê sobre a queda, né? No caso, o homem caiu, o homem pecou. Então, o pecado, ele manchou a humanidade, ele afastou o ser humano de Deus. Então o ser humano longe de Deus não tem como se salvar sozinho. Não tem como se salvar. Não tem nada que o ser humano possa fazer para alcançar a salvação. Então eu não vou nem ler o que está aqui no tópico, acho que está bem explicado o tópico 2.1. E aqui a gente pode até usar aqui um outro slide, um slide que eu tenho sobre este tema, tá? Que não é o slide da lição, é um outro slide. Eu vou abrir ele aqui para você. Aqui nesse slide, Conhecendo a Salvação, que é um slide, não é o slide da lição, tá? É um slide que é vendido separado do EBD em Foco, inclusive se você quiser adquirir, tem o link aí. Tá? Eu falo aqui sobre a situação da humanidade. Então eu vou passar rapidinho só para a gente entender
que a humanidade ela é cheia de inimizade, porfia, violência, corrupção, inveja, mentira, ganância, infidelidade. Então tudo isso, né, são pecados que o ser humano comete, tá? Isso é uma realidade, o pecado ele é uma realidade. Tá? A gente vai avançando aqui, e aí, para falar do pecado, a gente tem que falar da origem do pecado na raça humana. Então, o ser humano ele recebeu ali uma orientação divina para não comer da árvore que estava no jardim. Então, ele poderia comer de qualquer árvore, mas tinha uma árvore específica do conhecimento do bem e do mal. Então, ali o ser humano ele desobedece a Deus, eles comem do fruto. Não vem aqui ao caso dizer que a Eva comeu primeiro, a culpa foi do Adão que deixou a Eva só. Não existe nada disso. Tá? Adão e Eva viviam numa comunhão perfeita, de tal forma que um errando significa que o outro errou também. Então a humanidade caiu. Tá? A humanidade caiu aqui. Tá? O ser humano caiu, desobedeceu a Deus e por causa disso perderam a comunhão perfeita com Deus, tiveram uma morte espiritual e, consequentemente, também uma morte física. Não naquele momento, mas o ser humano passou a morrer. Tá? Então, o pecado, tá? Nós herdamos a natureza pecaminosa de Adão e Eva. Tá? Romanos 5,12, portanto, como por um homem entrou o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. De acordo com o Salmo 14, de 1 a 5, Romanos 3, de 10 a 12, todos se extraviaram, não há quem faça o bem. No caso, Paulo, em Romanos 3, de 10 a 12, cita o Salmo, né? No caso, 14, de 1 a 5. Se você ler Romanos 3, de 10 até o 18, você vai ver uma descrição aí da situação da humanidade. Então, não há no mundo quem não peque. Tá? A prova incontestável do pecado é a morte. Os ímpios morrem, os salvos também morrem. Tá? Então, assim, a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Então, a gente tem aí uma prova de que o pecado mancha a humanidade por causa da morte, tá? A morte. E o pecado, ele vem desde da criação, tá? Do nosso nascimento. Tá? Já nascemos com a natureza pecaminosa, né? O salmista coloca ali, né? Certamente em iniquidade fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Nesse caso aqui, eu entendo esse texto do salmista, Salmo 51, se não me engano, versículo 5, né? Salmo número 5, verso 5, enfim. Que aqui o salmista está falando que ele já nasce com a natureza pecaminosa, não que a mãe dele cometeu algum pecado específico. Então, assim, a queda corrompe todo ser humano, né? Todos estão manchados com o pecado, e, enfim, a gente vê as consequências do pecado na raça humana, na criação. Então, a criação sofre também por causa do pecado. Então, assim, se a gente for fazer uma análise, nós somos pecadores por natureza, praticamos muitos pecados, e não tem nada que nós possamos fazer para nos justificar diante de Deus. Então, assim, ó, eu coloquei até aqui, assim, né, um texto aqui, reconciliando com Deus, né? Então, vamos raciocinar. Nasci em pecado, certo? Pratiquei vários pecados durante a minha vida. Tenho que pagar pelos meus pecados. Ok, tá, entendi. Então, vou para o inferno. Então, tipo, o inferno, ele é um pagamento, um preço pelo pecado, pelo erro. Mas não gostaria de ir para o inferno. Gostaria de não ser dominado pelo pecado. E não posso fazer nada para isso? Então, aí entra, né? Será que eu posso fazer boas obras, doar cesta básica, fazer sacrifício, pagar promessa? Nada disso funciona. Então, a gente entende o quê? Que o pecado, ele mancha a humanidade de tal forma que o ser humano não tem a capacidade de se salvar. O escritor da revista chega a citar aqui na revista o Isaías, tá? Um texto de Isaías. Deixa eu ver se eu encontro aqui. Isaías 64:6, está no tópico 1.2, né, que ele fala assim, que nossa justiça própria, né, são como trapo de imundícia. Então esse texto de Isaías deixa bem claro, né, que a gente não pode fazer nada para alcançar a salvação. Aí sim vem a promessa de salvação. Então a gente tem alguém sem pecado, Hebreus 4:15 fala que em tudo foi tentado, mas sem pecado, que veio e pagou o preço do pecado por nós. O texto de Isaías 53:4 fala, verdadeiramente ele tomou sobre si nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então essa profecia de Isaías está bem clara, né? Então versículo 6 fala assim, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos.
Então Jesus recebe o preço, no caso do pecado. Então o pecado cai, né, da humanidade, cai sobre Cristo. Ele paga o preço do pecado. Então ele foi oprimido, afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador e como ovelha muda perante seus tosqueadores. Então a gente tem aqui, né, o nosso meio de salvação. Eu vou parar aqui com o slide, porque o objetivo não é dar uma aula completa nesse slide. Tá? Só para você dar entender essa questão do pecado. Então a gente tem aqui o meio de salvação que Deus proveu para perdoar os nossos pecados e nos livrar da condenação eterna. Porque a condenação eterna, ela é algo certo para o ser humano pecador. Ele perdeu a comunhão com Deus. É algo certo. No entanto, Cristo recebe a punição no nosso lugar e a vida de santidade de Cristo é imputada em nós. Isso é chamado de justificação, ou seja, somos justificados. E tudo isso é a graça de Deus agindo. Tudo isso é a graça de Deus. Por quê? Porque nós não merecemos e Deus proveu esse meio. Então, pela graça sois salvos por meio da fé. Ou seja, eu tenho que ter fé, mas não é uma fé, porque eu tenho fé. É uma fé em Cristo. A fé tem que ser em Cristo. Jesus falou assim, quem crê em mim já tem a vida eterna. Então Jesus está colocando a fé nele. Ele é o objeto da fé. Então a gente tem que crer nele. Então a graça de Deus é justamente todo esse plano de salvação. Tá? O favor imerecido de Deus para nos alcançar e nos dar a salvação, a vida eterna. Transformar a nossa vida, porque a salvação é o pacote completo. Ela paga o que a gente fez no passado, ela tira a condenação do passado, nós somos restaurados, recebemos uma nova vida, somos uma nova criatura, temos um novo pensamento, um novo coração, e a partir daí nós temos uma nova vida, fomos transportados para o reino do Filho, né? Transportados para o reino do Filho do seu amor, de acordo com Colossenses 2,13, e agora vivemos no reino de Deus com tudo que precisamos, que necessitamos para viver uma vida de santidade. Temos o Espírito Santo dentro de nós, estamos caminhando para a glória e um dia nós vamos habitar com ele eternamente, que é a glorificação, a consumação final da nossa salvação. Amém? Então, tudo isso é chamado de salvação. Infelizmente o tempo está curto, não dá para a gente citar todas as passagens bíblicas para que possamos entender todo o processo da salvação. Mas, assim, isso tudo é a graça. Agora, eu quero falar um pouco da graça de Deus na vida de algumas pessoas no Antigo Testamento. Porque a gente fala da graça pensando que a graça é coisa do Novo Testamento. E não é. A graça de Deus agia no Antigo Testamento. Eu tenho um sermão. Este sermão, ele também está disponível no EBD em Foco. Vou abrir ele aqui. No caso, para quem é assinante, esse sermão aqui, tá? Quem é assinante do EBD em Foco tem acesso a este sermão especificamente lá no EBD em Foco, na parte de sermões, está lá, tipo, sermão. Eu não sou assinante, pode fazer assinatura, você vai acessar este sermão. Esse sermão eu começo ele colocando aquele hino Amazing Grace, que é bem conhecido. Se você não conhece, coloca aí no Google, você vai encontrar. Tá? Ele não é somente conhecido no meio evangélico, como também é um clássico da música mundial, tá? Um clássico mundial mesmo. Amazing Grace é top dos tops, assim. Enfim, e aí nesse Amazing Grace, nesse hino, ele foi composto por John Newton, que era um mercador de escravo. Tá? Então aqui no sermão eu faço toda uma explicação. Aí uma vez o navio dele quase afundou, ele abandonou isso, tá? Se converteu, deixou de ser mercador de escravo, passou a ser contrário à escravidão, foi fazer a obra de Deus e ele compôs esse hino que fala da graça de Deus. Então você tem que dar uma lida, tá? Nesse hino, ouça esse hino em inglês, em português. Tá? Amazing Grace, em nome em inglês, foi traduzido, uma tradução como graça maravilhosa, tá? Maravilhosa graça, enfim. E aí, depois de fazer essa introdução aqui no sermão, tá? Eu falo um pouco aqui, da graça na vida de Noé. Então, quando a gente fala assim, Deus escolheu Noé, tá? Ou Noé era uma pessoa muito boa diante de Deus. A gente tem que ter muito cuidado com essa afirmação, porque assim, o texto diz que Deus viu a maldade do homem, tá? Toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má
continuamente. Tá? Então, assim, Deus ele vai dizer aqui que se arrepende de fazer o homem. Então fica subentendido, dentro desse texto, subentendido não, acho que está bem explícito, tá? Bem explícito, que todos estão em pecado, estão condenados. Inclusive o próprio Noé. E o texto diz que Noé achou graça aos olhos de Deus. Então tá aqui, ó, achou graça aos olhos de Deus. Então o que isso significa? Que Noé tinha algum mérito diante de Deus? Não. Nada disso. Tá? Noé foi salvo pela graça de Deus. Tá? Deus escolheu Noé, mesmo ele sendo um dos pecadores lá. Tá? Mesmo ele sendo um dos que estava condenado. Aí o texto de Hebreus 11:7 fala: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu. Tá? E para a salvação da sua família preparou a arca pela qual condenou o mundo. Foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Então, como foi que ele alcançou a justiça? Como que Noé foi justificado diante de Deus? Pela fé. Então Noé, ele não foi salvo pelas obras, ele não foi salvo por esforço próprio, ele não foi salvo pela lei, ele foi salvo pela graça de Deus. Ele foi alcançado pela graça. Então aqui eu cito também a graça na vida de Judá, na vida de Raabe, que era uma prostituta de outra nação. A Raabe não tinha tudo para ser destruída, tá? E mesmo assim, ela alcançou a graça diante de Deus. E o texto de Hebreus fala: pela fé, Raabe, a meretriz, ou seja, a prostituta, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias. Então foi pela fé. Tá? Pela fé. E o texto de Mateus 1,15, né, coloca Raabe ali ela é citada na genealogia de Jesus. Tá? Então observamos que uma prostituta faz parte da genealogia de Jesus. Somente pela graça de Deus isso é possível. Então a graça de Deus alcança a vida de Raabe, tá? É pela graça. Então a gente vê Davi, Ruth. Então eu cito aqui alguns do Antigo Testamento só para mostrar que a graça de Deus sempre agiu, tá? Não é novidade do Novo Testamento, não, sempre foi a graça de Deus. Eu gosto de citar Apocalipse 13:8, que fala que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo. Então todos os salvos do Antigo Testamento foram salvos pela fé no Messias que um dia viria. Então Jesus morreu, não foi só para os crentes do Novo Testamento, ele morreu para os crentes do Antigo Testamento também. Então Davi foi salvo por meio de Cristo, Noé foi salvo por meio de Cristo, Abraão foi salvo por meio de Cristo. Então todos foram alcançados pela graça de Deus. E no Novo Testamento eu cito aqui a graça de Deus na vida de uma mulher adúltera, tá? Aquela mulher que estava ali, né, que segundo os seus acusadores ela foi apanhada no ato do adultério, tá? Adulterando. E Jesus, né, poderia condenar ela, mas o que Jesus fala, né, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Então Jesus vai no cerne do coração do ser humano. Fala assim: olha, vocês todos são pecadores. Tá? Quando ele fala aquilo, cada um abandona, né, joga sua pedra no chão e vai embora. Então, eu acho essa passagem uma das mais belas assim, do texto bíblico. Enfim, eu acho muito bonito porque foi pouca coisa que Jesus falou. Pouca coisa. Mas ele foi no cerne, porque ele conhece o coração do ser humano. Então, ali, né, Jesus fala, né, ninguém te condenou, pois eu também não te condeno. Ou seja, a graça de Deus alcançou aquela mulher. Então, né, o texto de Romanos 8, 33 e 34 está bem claro, né? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes quem ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Então, quando a gente fala da graça de Deus, a gente está falando justamente de tirar esse peso do pecado. Tá? Uma pregação verdadeira do verdadeiro evangelho fala justamente disso, de que eu não preciso fazer nada para ser salvo a não ser crer em Cristo, porque ele já pagou o preço e eu preciso só dele, pronto, não tem mais nada, entende? Então o preço foi pago por ele, ele pagou o preço, ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário e pagou o preço do pecado. Então basta eu crer nele. Então eu sou salvo pela graça de Deus. Essa mensagem, ela é algo assim transformador na vida da gente. E teve uma pessoa específica que foi impactada por essa mensagem, que causou uma revolução dentro do meio cristão. Foi Martinho Lutero. Acho que é bom a gente falar um pouco da Reforma Protestante. Eu sei que a aula vai ficar um pouco longa, mas
vocês já estão acostumados aqui comigo no EBD em Foco, sabem que eu gosto de falar tudo que tem que falar mesmo. Então vamos lá. Martinho Lutero, de acordo com o tópico 3.1, ele vai lutar contra a banalização da graça na época não vou dizer assim a época da Igreja Católica, porque a igreja que existia na época era só a Igreja Católica, né? Então, assim, com o passar do tempo, a igreja foi se corrompendo, foi se envolvendo com um monte de coisa errada, e com política e tudo mais, a igreja cresceu em poder e tudo mais, e acabou esquecendo a doutrina da graça. Tá? O caminho da corrupção, ele é muito bem conhecido. Tá? Ele já foi trilhado uma vez, infelizmente, muitas igrejas evangélicas estão trilhando novamente este caminho. Mas, vamos lá. A igreja se corrompeu. Tá? Eu vou abrir aqui um outro slide. Este slide está disponível para quem é assinante do EBD em Foco. Tá? Tem a parte de cursos diversos no EBD em Foco. Você vai clicar e lá tem o material da Reforma Protestante, do curso da Reforma Protestante. Está disponível para quem é assinante. Então, aqui nesse slide eu vou dar uma resumida aqui bem rápida, tá? Porque é o seguinte, Lutero, ele se tornou um monge e tal, e fez uma promessa lá para Santa Ana, que ia se tornar um monge, e tudo mais, né? Só que como um monge, tá, ele diz o seguinte: bem quis eu ser monge santo e zeloso, e com grande devoção. Preparei-me para a primeira missa e a oração. Mas por mais devoto que eu fosse, me dirigia ao altar com dúvidas, duvidando, me afastava, entravado pela ilusão de que não poderíamos orar, nem seríamos ouvidos, se não fôssemos absolutamente puros e sem pecado, como os santos do céu. Então Lutero, ele tinha uma mentalidade seguinte, que ele tinha que ser puro, sem pecado, para ele se chegar diante de Deus. Só que ele não alcançava isso, ele não conseguia ser puro e sem pecado. Tá? Não tinha como. Então, assim, ele sempre ia se afundando mais. Tá? Sempre. Aqui, se o Dr. Staupitz, ou antes Deus, por intermédio do Dr. Staupitz, não me tivesse ajudado a sair ileso das tentações, eu me teria afogado nelas e me encontraria no fundo do inferno. Então, assim, ele foi se afundando cada vez mais, porque ele viu que ele não conseguia sozinho lutar contra as tentações e contra o pecado. Então, assim, ele foi, no caso, sendo confrontado com a doutrina da graça. Ele foi confrontado. Depois, ele realizou uma viagem a Roma. Lá ele viu o povo vendendo as lascas da cruz de Cristo, prego da cruz de Cristo, venda de indulgências. Tá? No caso, a venda de indulgências da Igreja Católica era baseado, assim, segundo eles, né, segundo a Igreja Católica, é porque os santos lá, os pais, no caso, assim, os discípulos, apóstolos e tudo mais, eles tinham méritos sobrando diante de Deus. Então esses méritos poderiam ser comprados. Então você comprava um méritos diante de Deus e aí pagava para ter o teu pecado perdoado. Tá? Então Lutero, ao estudar as Escrituras, ele percebeu que estava errado isso aí. Ele fala assim, concluindo que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei, Romanos 3:28. Então quando ele viu isso, ele falou, não, a justificação é pela fé. Então não faz sentido eu querer fazer boas obras. Ele coloca assim, agora eu considero toda a Escritura Sagrada de maneira diferente. Eu tornei-me alegre, como que renascido, sim, como se tivesse entrado pelos portais abertos do próprio paraíso. Então, ao se deparar com a doutrina da graça de Deus, entender que ele foi justificado pela fé, o pecador é justificado pela fé em Cristo Jesus, Lutero, ele entendeu o que é a salvação. Ele falou, não, agora o paraíso está diante de mim. Então ele vai escrever as 95 teses, manda essas teses para as autoridades da igreja, não obtém resposta, prega na porta da igreja, causa toda aquela revolução. Ele é levado para se retratar, não vai se retratar. Ele fala, não tem como eu negar o que está nas Escrituras. Então ele não abre mão disso. Então tem toda aquela revolução, claro, tem um movimento político por trás e tudo mais. Né? Então, assim, no curso aqui de Lutero eu explico, você pode assistir esse curso, está disponível para quem é assinante, o slide, tem um material extra aqui. Então, tudo aqui você vai, se você quiser se aprofundar dentro desse tema daqui da vida de Lutero e da Reforma Protestante, quem sabe você pode até ministrar na sua igreja. Mas, enfim, o que fica aqui é que a doutrina da graça transformou, mudou e moldou a vida de Lutero, e não somente de Lutero, mas de toda uma geração. Então a gente tem hoje a Bíblia para ler,
a gente tem tudo isso disponível para nós aqui no meio evangélico justamente porque alguém tomou iniciativa. É claro que se não fosse Lutero seria outro, Deus ia levantar outra pessoa, enfim, tudo isso está nos planos de Deus, tá? Tudo está nos planos de Deus. Então é muito importante nós entendermos que na Reforma Protestante o que motivou a Reforma foi justamente a doutrina da graça. Alguns anos depois, uma pessoa, esqueci o nome agora dessa pessoa, escreveu um livro falando do legado da Reforma Protestante, e nesse legado ele falou 5 sola, no caso em latim, né, entra sola gratia. Então assim, tem somente a graça, somente Cristo, somente a fé, somente Deus e somente a Bíblia. Então são 5 sola, eu falei em português, né, para não cometer nenhum erro aqui, mas são esses 5 somente, tá? Somente isso. Então, enquanto a Igreja Católica tinha outros meios de salvação, os protestantes, que ficaram conhecidos, né, eles bateram de frente e falaram não, a salvação é baseada, né, somente em Cristo Jesus, mediante a fé, pela graça de Deus, e nós temos somente as Escrituras como base de tudo isso para a nossa vida. Tá? Então isso foi realmente algo muito bom, transformador, chegou até nós. E agora, no contexto contemporâneo, no tópico 4 aqui, a gente fala da graça barateada e do valor da graça. A gente tem que entender o seguinte, que esse termo, né, que é usado graça barata, é aquela graça que não exige mudança de vida, que não exige transformação. Entenda uma coisa, a gente não está falando de sacrifício para ser salvo. A gente não está falando disso. Então a graça, ela é de graça, mas ela teve um preço, que no caso foi Cristo que pagou. Ele pagou e ao pagar este preço, nós alcançamos a salvação e em Cristo somos salvos, mas exige compromisso. Então a vida cristã não é uma vida sem compromisso. Não é uma vida sem, tipo, agora estou salvo, faço o que eu quiser. Porque Paulo fala assim, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então eu vou pecar mais para ter mais graça? Não faz sentido isso. Paulo escrevendo aos Romanos, ele vai usar esse argumento aí. Falei, não faz sentido, não tem lógica isso aí. Então, uma vez que nós estamos em Cristo, nós morremos para o pecado. Cada um pegue sua cruz e leve. Jesus falou, quem quiser me seguir, né, que pegue a sua cruz. Ou seja, você vai ter que agora abrir mão das facilidades que o pecado oferece para você. Então, você não está pagando o preço para ser salvo. Você já é salvo em Cristo Jesus, você já é salvo. Aí você vai abrir mão de tudo que o pecado está te oferecendo para viver uma vida de santidade, que é uma bênção. Tá? Uma bênção. Então, viver uma vida de santidade diante de Deus não é um preço a ser pago, é uma bênção. Porque você está abandonando tudo que não presta nesse mundo. Tá? E vivendo em Cristo. Então, você não pode negligenciar a salvação que você recebeu. Eu gosto muito daquela parábola dos 10 talentos, ela é muito mal interpretada. As pessoas usam talento lá como sinônimo de dom e tal. Não. Talento lá é algo muito valioso. Até aquela pessoa que recebeu um talento, recebeu uma quantidade de dinheiro muito grande. Ele negligenciou. Observe que no final da parábola do talento é condenação para aquele que enterrou o talento. O que ele fez com o talento? Ele negligenciou, ele não considerou aquilo importante. E ao considerar o talento como algo, um talento só, né? Só entre aspas, porque um talento era muito dinheiro. Considerar um talento como algo inútil, que ele só ia enterrar para devolver, ele fez de conta que a salvação, trazendo para o contexto da salvação, ele fez de conta que a salvação não vale de nada. Tipo assim, eu recebo a salvação, mas eu pego essa salvação e enterro. Tô nem aí. Entende? Não foi para isso que Cristo nos chamou. Tá? Não foi para isso que nos chamou. Então nós temos que multiplicar o que Deus nos deu. Então nós temos que pegar essa salvação e valorizar ela. O reino dos céus é semelhante a um homem que achou um campo que tinha um tesouro, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Reino dos céus é semelhante a um homem que encontrou uma pérola de muito valor e ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquela pérola. Ou seja, a salvação é algo tão valioso que você abre mão de tudo por ela. Então você não pode negligenciar a salvação que você recebeu. Isso está em Hebreus, tem uma passagem de Hebreus que fala disso, não lembro agora capítulo e versículo, mas tem lá essa passagem que fala disso. Então é nesse sentido, a gente tem que entender que a salvação é algo maravilhoso, teve um preço,
Jesus pagou o preço, então Paulo vai defender, né? Vocês foram comprados por preço, 1 Coríntios 7, 23. Então o sangue de Cristo foi derramado. Então não negligencie, valorize o que você recebeu. Amém? Então é isso. Vou encerrar aqui. Se você chegou até o final da aula, muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Qualquer dúvida é só, enfim, deixe seu comentário, manda mensagem no nosso WhatsApp. Estamos à sua disposição. A paz do Senhor. Até a próxima aula.